E aí, Tchelista, como é que você tá? Tudo certo? Espero que tudo seja ótimo aí contigo. Mais uma vez aqui para mais um vídeo. Sou eu, Alex Sanches. Estou muito contente que você esteja aqui assistindo esse conteúdo conosco, né, para aprender mais sobre o violoncelo, esse instrumento pelo qual nós somos completamente loucos, fascinados, apaixonados, né? E, cara, tô quase batendo aí os 100 inscritos, hein? Pô, dá essa moral, cara, de verdade. Se você assistir esse vídeo aqui, dá essa moral, se inscreve aí no canal, cara. Talvez pareça uma marca pequena, mas para mim significa muito e quero continuar trazendo sempre o melhor aqui para vocês que me acompanham, tá bom? Então bora lá para a tela do meu computador e bora começar para mais uma aula, né? E como você viu aí, o mito do talento nato, né? Porque a disciplina vence a genialidade no violoncelo. Cara, isso aqui é uma coisa muito frequente, né? As pessoas pensarem sobre dom. E como eu já até comentei em outros vídeos, né? Eu acredito em dom, de verdade. Eu acredito que existem pessoas que, assim, que têm mais facilidade do que outras, né, para fazer as coisas. Isso acontece na vida, né? Existem pessoas que, sei lá, nascem com mais facilidade para lidar com números, outras com mais facilidade para lidar com música, outras com mais facilidade para lidar, sei lá, com esportes e por aí vai. Essas coisas acontecem, tá? Faz parte da vida, né? Nós não somos todos iguais nesse sentido, né? Cada um vai jogar com seus talentos, é assim que funciona, né? E tem pessoas que têm mais facilidade de fato para a música, né? É uma realidade. Só que eu acredito também que só ter essa facilidade não é o suficiente, né? Se você tem essa facilidade, poxa, muito bom para você, mas só isso não fará com que você desabroche, digamos assim, né? Com que você viva as plenas condições da sua potência de ser. Então você precisa pagar o preço, né? Sei lá, pelo que quer que seja. Você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que se empenhar, tá bom? Isso é essencial. Mas a gente vai dar uma olhada em todos esses aspectos aqui com um pouco mais de clareza e profundidade, porém falando aqui especialmente sobre a questão do violoncelo, beleza? Então vamos lá, introdução, desafiando a crença comum. A pergunta, né? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, ele tem um dom natural ou ela nasceu para isso? No mundo da música, o talento nato é uma ideia sedutora, mas muito perigosa. O problema, essa crença pode desmotivar quem não se considera talentoso e criar uma falsa sensação de segurança em quem se vê como tal. E esse aqui é o maior dos perigos, né? Assim, tanto em quem eventualmente não se considera talentoso, porque essa pessoa vai se desmotivar e vai falar, poxa, por que eu vou continuar estudando sendo que eu não tenho dom para isso, né? No final das contas, essa é uma grande mentira, porque se você continua estudando, naturalmente você vai se desenvolver, porque existe uma barreira meio que natural para todo mundo, assim, sabe? Existem certas coisas que demoram um pouco mais para poder serem internalizadas, né? Eu mesmo confesso para você que eu demorei muito para aprender partitura, assim, sabe? Eu fiquei tipo coisa, cara, de um ano, porque eu comecei tocando violão, né, tal, e depois, quando fui pro conservatório, o que aconteceu foi que não tinham aberto vagas, né, naquele ano pro violão, e aí eu escolhi violoncelo, achando que violoncelo era contrabaixo. Então olha só a loucura. E aí quando conheci o instrumento, cara, assim, me apaixonei completamente, assim, sabe? Falei, meu, quero tocar esse instrumento e eu vou tocar. Então assim, eu fiquei, quando eu tava estudando música ainda fora do conservatório, né, lá em 2001, 2002, alguma coisa assim, né, quando eu já havia iniciado no violão apenas, o que aconteceu foi que eu demorei muito tempo para aprender, para entender os mecanismos da leitura de partitura, que é a leitura universal da música, né? E aquilo não entrava na minha cabeça, e durante muito tempo eu via as pessoas pegando, entendendo e tal, eu falava, cara, talvez não seja pra mim. Mas depois que eu entendi isso, assim, cara, foi como se fosse, eles chamam de turbo lag, né? Que às vezes você, no carro, você aciona o turbo, ele demora um pouco pra fazer o efeito no motor, né? Mas depois que ele faz, aí você tem aquele lag, assim, que ele vai e some, né? Então, meio que aconteceu isso, assim, sabe? Eu tava demorando pra poder entender, mas quando eu entendi, aí o negócio fez assim, aí eu comecei a estudar loucamente, sabe, assim, tomei gosto pela coisa e tal, e assim foi, né? Toco violão, talvez até solte aqui um vídeo ou outro tocando violão num dia desses, mas quem sabe, né? Por enquanto aqui o nosso foco diz respeito apenas ao violoncelo. Então isso aqui é um grande perigo, né? Para quem não se considera talentoso, mas principalmente para quem se considera, porque na nossa cabeça muitas vezes nós somos os protagonistas, né? E de fato, de nossa vida nós somos, né? Mas existe essa síndrome, né, do protagonista hoje em dia que se diz, né, que se comenta por aí, principalmente a molecada mais jovem. Mas isso aqui é bem interessante porque se você falar assim, eu sou especial, não, eu já tenho o dom, pra mim tudo é fácil, então quer dizer que você não vai estudar muito.
E quando você encontrar alguém que também, digamos assim, tem o dom, mas que estuda muito, cara, você vai ficar chocado. Aí você vai achar que você não tem o dom. Então, assim, o estudo, ele se faz necessário e não tem jeito. É assim que funciona, beleza? O objetivo da aula é desmistificar o talento nato e mostrar por que a disciplina e a prática deliberada são os verdadeiros pilares da maestria no violoncelo. Então, passo 2 aqui. Desmistificando o talento nato, a ciência da performance. Presta atenção comigo aqui que isso aqui é bem interessante. O estudo de Anders Ericsson, o psicólogo Anders Ericsson, conhecido por sua pesquisa sobre prática deliberada, argumenta que o talento é, em grande parte, o resultado de anos de treinamento específico e focado, e não de uma capacidade inata, tá? E de fato existe um estudo científico, né, sobre isso aqui. A regra das 10.000 horas, né? Isso aqui é bem conhecido também, talvez você já conheça, talvez não, mas é bem interessante, tá? Embora seja uma simplificação, a ideia de que são necessárias cerca de 10.000 horas de prática deliberada para atingir a maestria em qualquer campo reforça que o esforço consistente é o fator determinante. E é o que eu digo, assim, sabe? E o que muitos outros professores absolutamente experientes, muito mais experientes do que eu, né? Comentam o tempo todo no final das contas. Cara, você vê ao longo da jornada pessoas talentosíssimas desistindo e pessoas que eram meramente esforçadas chegando lá porque elas pagaram o preço, sabe assim, de se dedicar hora após hora após hora. Então você vai ter pessoas assim, cara, estudando fora, participando das melhores orquestras do mundo porque eram absolutamente esforçadas. Então o esforço, no final do dia, cara, vale muito mais do que qualquer talento, porque o talento sem essa dedicação praticamente que robótica ali, não vai te levar muito provavelmente onde você poderia chegar. O que é prática deliberada, né? Não é apenas repetir, é um estudo intencional com metas claras, feedback constante de um professor ou autoavaliação crítica e foco em superar fraquezas. Basicamente as coisas que a gente sempre comenta, né, sobre estudar buscando resolver problemas. Sem isso aqui você só tá, meramente assim dando desculpas de que você está estudando, mas você precisa focar em resolver problemas. Isso aqui é muito importante, tá? Exemplos musicais, né? Muitos grandes músicos, como o Yo-Yo Ma, por exemplo, tiveram um início de treinamento rigoroso e sistemático, focado na desconstrução de problemas técnicos e não apenas em um dom. Essa é uma das coisas assim que talvez um dia tenhamos acesso, talvez já existam até registros disso, mas assim, eu tenho certeza absoluta que assim, o início, né, do estudo ali do Yo-Yo Ma, né, principalmente assim depois que ele já havia meio que, digamos, tomado gosto, né, pelo violoncelo, porque quando você é criança, não adianta você cobrar da criança, né, você exigir que ela estude com um certo afinco e etc. Não, dessa forma você só vai afastar o instrumento da criança, ela precisa se divertir com a música, se divertir com o instrumento, né? Mas depois de uma certa idade, depois de certo ponto, né, naturalmente, digamos assim, tinha interesse ali pelo violoncelo, demonstrava esse interesse pelo violoncelo, pela música de um modo geral, tenho certeza que algumas estratégias mais rigorosas e mais disciplinadas foram, né, instituídas para que ele conseguisse assim, evoluir muito mais rápido e dominar o instrumento como um todo, né? E foi o que aconteceu no final das contas. Então, esse processo de sistematizar as coisas acaba sendo muito importante também. E a disciplina é parte essencial de qualquer coisa que você queira ter resultado na sua vida. O poder da disciplina, né? O hábito da excelência. Disciplina como hábito. A disciplina não é uma característica de personalidade, mas um conjunto de hábitos e estratégias que podem ser aprendidos e cultivados, né? Eu sempre falo que cultura é aquilo que você cultiva, né? E você tem cultivado disciplina nas suas sessões de estudo? Essa é uma pergunta que eu acho que vale bastante a pena, né? Você pensar a respeito. Disciplina versus motivação. A motivação é efêmera. A disciplina é o que nos mantém no caminho quando a inspiração falha. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade, né? E logicamente existem estratégias para isso aqui. Mas no final do dia, o problema tá sempre aqui. E é muito louco a gente falar isso porque assim, a maior parte dos desafios que muitas vezes fazem com que os violoncelistas se tornem frustrados podem ser resolvidos facilmente com um pouco mais de estudo ou com uma sessão de estudo mais inteligente. É muito louco porque assim, às vezes o aluno, o estudante de violoncelo, principalmente quem está começando, ele pensa, poxa, não tenho dom, isso aqui tá difícil demais, não nasci para isso, etc. Ao invés de pensar, eu só preciso estudar um pouquinho mais que eu vou conseguir
melhorar isso. Porque nem sempre o resultado final deve ser o objetivo do estudante, especialmente o iniciante. E quando eu falo sobre isso é o seguinte, você assiste, por exemplo, o Yoroma tocando a Kohan. Cara, se você estudar durante 5 anos, você não vai conseguir tocar como ele. Não tem como, você não vai conseguir tocar. Você vai conseguir tocar muito bem, mas definitivamente não como ele, não com o domínio dele, não com o domínio de alguém que toca violoncelo há mais de 50, talvez mais de 60 anos, como é o caso do Yoroma. Então assim, a grande sacada é melhorar um pouco aquilo que você já faz. E quando você se compara com isso, com o seu ponto de melhoria, automaticamente você começa a se sentir um pouco melhor e você começa a se sentir mais o quê? Mais inspirado a continuar estudando. Do que se comparar com o ponto de gravação do Yoroma, que é tipo assim, que é uma coisa, cara, absolutamente disruptiva, assim, sabe? Então essa é a grande sacada, né? No final das contas, é ter essa motivação e essa disciplina, se possível ambos mesclados, mas quando não motivação, apenas disciplina, para fazer o que precisa ser feito e seguir com suas rotinas de estudo, tá? A construção da confiança, né? Cada sessão de estudo disciplinada constrói não apenas habilidade, mas também autoconfiança e resiliência. Especialmente autoconfiança, porque você começa a notar resultado. Não tem como. É uma lei natural e universal. 100% daqueles que plantam, colhem. Então, se você estudar todos os dias, ou sei lá, 6 dias por semana, minimamente vai 5 dias por semana, tá? Sendo generoso, você tem 2 dias de descanso ali. Eu, particularmente, eu não recomendo. Eu te aconselho, assim, de todo o coração, que você estude todos os dias, ainda que em alguns dias menos, como, por exemplo, sei lá, meia hora por dia, se for só aquilo que você, de fato, tiver à sua disposição, tá bom? É melhor você ter contato todos os dias com o instrumento do que você pular um dia ou outro, tá? Enfim, existem vários argumentos nesse sentido, tá? Talvez até traga um vídeo sobre isso aqui mais pra frente. Mas acaba sendo mais interessante, beleza? E quando você faz isso, cara, ao término de cada semana, eu garanto pra você, você vai enxergar mais evoluções, mais fluência nos dedos que vão ficando cada vez mais soltos e etc. E naturalmente você começa a ser também mais resiliente, porque coisas que antes afetavam a sua confiança, agora você já começa a ver que, poxa, aquilo que era um problema ontem, hoje já não é mais. Então você fica mais tranquilo, você fala, você entende o padrão. É só eu continuar estudando que cada vez mais eu vou ter mais resiliência e vou ficar mais autoconfiante tocando. E o palco é basicamente isso, é um resultado daquilo que você faz no seu dia a dia. Então, separei aqui algumas estratégias práticas para cultivar a disciplina no violoncelo. Algumas dessas estratégias eu já tratei em outros vídeos, tá bom? Mas assim, apenas para complementar esse vídeo aqui, para não ficar uma coisa separada, para eu ter que falar para você, volta lá naquele vídeo, assiste, etc. Eu resolvi trazer aqui também, tá bom? Então vamos lá, defina metas claras e específicas, né? Exemplo, né? Em vez de vou estudar violoncelo, diga vou dedicar 30 minutos à escala de Dó maior, focando na afinação do segundo e terceiro dedos, por exemplo, e 15 minutos ao primeiro compasso da suíte número 1 de Bach para cello sol, né, em Sol maior, buscando um legato perfeito, né, naquela abertura maestosa e tudo mais. Então assim, você tem um foco muito bem definido, né? Assim, um objetivo, sendo redundante, muito bem objetivado, né? Então isso aqui pra gente é muito interessante, tá? Uma coisa que eu tenho feito esse ano de 2026, eu quero até compartilhar com você, eu coloquei uma meta de tocar violoncelo pelo menos 300 dias. Né? Então assim, a gente sabe que muitas vezes as coisas acontecem, eu sou adulto, tenho minhas contas para pagar, tenho meus compromissos, meu relacionamento, são imprevistos que acontecem na vida, então nem sempre a gente consegue, né, tocar todos os dias. O ideal é que assim seja, mas eventualmente no final de ano, né, numa época de viagens e etc, você não vai conseguir sempre transportar o seu instrumento. Mas 300 dias, cara, eu acho que é bastante factível para minha realidade. Para a sua realidade pode ser que sejam 200 dias, para a sua realidade pode ser que sejam 100 dias, 50 dias, eu não sei, quem vai definir isso é você. É fato que tudo aquilo no qual nós focamos a nossa atenção tende a se expandir. Então essa é uma escolha consciente que eu estou fazendo de tocar violoncelo pelo menos 300 dias. Então eu não foco muito necessariamente, né, na objetividade
e na definição como eu acabei de exemplificar aqui. Porque eu sei as coisas que eu preciso estudar e para esse meu segundo ano, agora voltando, né, a tocar o instrumento, né, eu acredito que existem algumas coisas que já me incomodam há algum tempo, como por exemplo o meu vibrato aqui no quarto dedo, né, que é um dedo que é difícil para você conseguir vibrar, você precisa de um pouco mais de força nele, desenvolver essa resistência nele, né? Além de outras coisas com relação à velocidade, como já veio explorando até nos vídeos mais curtos, né? Então eu estou batendo bastante nisso nesse ano e espero conseguir melhorar bastante esses aspectos, tá? Mas você pode ter a cada sessão de estudo, né, uma definição clara daquilo que precisa ser objetivado, como esse exemplo aqui que eu dei. Estou apenas colocando aqui o que eu estou testando comigo, beleza? Segundo, crie um ambiente de estudo inevitável. Já falamos também sobre isso, né? Conceito de inevitabilidade. Torne o estudo uma parte não negociável do seu dia. Deixe o violoncelo montado, a estante de música aberta e o material pronto. Remova distrações, né? Então, exemplo, se o estudo é sempre às 17, às 17 você está lá, sem pensar duas vezes. A decisão de estudar já foi tomada. Isso aqui é muito importante. Para de pensar. Todas as vezes que a gente começa a pensar muito para fazer uma coisa, a gente não faz. De verdade. 100% das vezes que a gente começa a pensar muito, é fácil a gente problematizar aquilo e encontrar soluções mais prazerosas, né? Muitas vezes na vida a gente precisa fazer as coisas que são incômodas de serem feitas. E vou te falar, não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para os grandes estilistas que estão aí hoje. Tudo é uma questão de escolha, né? E tudo dói. A única coisa que você vai precisar escolher é quais são as dores que você quer sentir. A dor de não estudar e do tempo passar e você ver que você não evoluiu nada de uma coisa que te dá, sei lá, muito prazer, como tocar violoncelo. Ou a dor de estudar e ter que se dedicar e não ser nada fácil, mas daqui, sei lá, a 2 anos você olhar e falar, caramba, olha o quanto eu evoluí, olha como eu tô tocando esse instrumento maravilhoso. Então tudo dói. A grande sacada é quais dores você está disposto a lutar, a passar para conquistar aquilo que você quer, tá? Use a regra dos 15 minutos, tá? Isso aqui é maravilhoso. O gatilho, se a falta de ânimo bater, comprometa-se a estudar por apenas 15 minutos, né? Muitas vezes esse pequeno empurrão é suficiente para engatar em uma sessão mais longa. Eu uso disso direto, cara, porque tem dia que a gente não tá afim de estudar, meu. E eu, sei lá, tô trabalhando de dia, chego lá à noite para poder estudar, eu tô cansado. Mas eu utilizo essa regra e assim, cara, muito raramente eu paro antes de 2 horas de estudo, assim, sabe? Eu costumo ir bastante além. Então isso aqui é maravilhoso, tá? Exemplo, vou tocar apenas o prelude da suíte número 1, né, por 15 minutos. Se eu ainda não tiver vontade, posso parar. Beleza, você estudou por 15 minutos, passou seu dia, pelo menos você teve contato com o instrumento naquele dia, tá bom? Já tá ótimo. Priorize a qualidade sobre a quantidade, né? Prática deliberada. Foco, não se trata de quantas horas você estuda, mas como você estuda. Identifique um problema, crie um exercício para resolvê-lo, execute, avalie e ajuste, tá? Isso aqui é muito importante. Eu estou sempre criando exercícios específicos para eu mesmo fazer. São exercícios que assim, que eu não espero que alguém crie para mim ou que eu encontre em algum método. Não, eu estou criando esse exercício para eu mesmo fazer porque eu estou sempre avaliando as minhas dificuldades, né? Então, isso aqui é muito importante, sempre avaliar os problemas para que você consiga resolver. Exemplo, ao invés de tocar uma peça inteira com erros, isole um trecho de 2 compassos que está difícil e trabalhe lentamente, com metrônomo, focando em um único aspecto, afinação, ritmo ou arco, por exemplo, tá? 5 aqui, quinto, né? Busque feedback constante. Professor, um bom professor é essencial para identificar erros e guiar a prática deliberada. Gravação, grave-se tocando, é uma das formas mais eficazes de autoavaliação. Você ouvirá coisas que não percebe enquanto toca. Ouvirá e verá esteticamente ali na sua postura coisas que você não percebe enquanto toca, tá? De verdade, se eu puder te dar um conselho aqui, cara, compre os treinamentos do professor Mauro. Tem os links dele aqui também no meu perfil, assim. Professor Mauro Bruccoli, para quem não conhece, né, é simplesmente um dos maiores violoncelistas do Brasil. Sem sombra de dúvida também um dos maiores violoncelistas do mundo. É um cara que tem, assim, cursos online excelentes, que eu inclusive tenho acesso, estudo esses treinamentos, assim, via de regra. Sempre quando eu tenho algum problema, eu volto, né, pro meu primeiro treinamento, que é o treinamento do professor Mauro, o Iniciação ao Violoncelo. Volto lá para as primeiras aulas, para aquela primeira fase, para reavaliar o que eu estou fazendo e ver eventualmente como é que eu posso melhorar e principalmente o que eu esqueci de fazer para, sei lá, a minha postura estar mais tensa, para eu não estar conseguindo uma boa afinação na terceira posição e etc. Assim, só para você ter uma ideia, o primeiro treinamento do professor Mauro Bruccoli, que é o Iniciação ao Violoncelo, só ele já te coloca para estudar até a 7ª posição.
Depois disso é capotaço e tudo mais. Então assim, quer dizer, é um treinamento mega completo, que já oferece um repertório clássico interessante ali, né? Iniciante, mas interessante. Então assim, eu recomendo verdadeiramente. E é um professor que assim, é super acessível. Você tem acesso a ele pelo WhatsApp, pra você conversar com ele, mandar vídeo, pedir a opinião dele. Então assim, cara, se você, sabe assim, não estuda em um conservatório, etc, tá a fim de aprender violoncelo da forma certa, indico assim, cara, sem piscar, tá? O professor Mauro Bruco, vai lá no site dele e confere os treinamentos, que são muito bons, tá? 6. Celebre pequenas vitórias aqui, né? Motivação sustentável. A disciplina é um processo longo. Reconheça e celebre cada pequena melhora, cada meta alcançada. Isso reforça o comportamento positivo. Isso aqui também é uma coisa que é muito importante, você se premiar por uma coisa que, poxa, você tá batalhando para conseguir, né? Então isso aqui é muito legal. Exemplo, conseguiu tocar aquele trecho difícil 3 vezes seguidas sem erro? Ótimo. Permita-se um pequeno prazer. Um café, 5 minutinhos de descanso, tá show de bola. Beleza? Conclusão aqui, o legado da disciplina. Mensagem final. O talento nato é um mito que limita o potencial. Por que limita o potencial? Porque se você acha que você tem um talento nato, opa, tô de boa aqui, você não vai estudar muito. E não é assim, você precisa estudar bastante para qualquer coisa que você for fazer bem na sua vida. Você vai ter que se dedicar, beleza? A verdadeira genialidade é construída através da disciplina inabalável, da prática deliberada e da paixão pelo processo. Amar todos os dias, fazer a mesma coisa, né? Lembra, uma coisa que a gente comenta bastante também, né? Existem poucos picos e muito platô, muito platô. Esse é o processo de aprendizado, tá? Comece hoje a construir seus hábitos de disciplina. O violoncelista que você deseja ser está esperando por você no final de cada sessão de estudo consciente. É isso aqui. Bom, fico por aqui hoje. Como você pode ver aqui, existem algumas referências também de estudos na tela. Se você quiser, eu deixo aqui na disciplina. Aliás, eu já vou deixar aqui na descrição, né? Na disciplina, não, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa ver todas essas referências e eventualmente pesquisar mais também, tá bom? Forte abraço. Já sabe, se você gostou desse vídeo, poxa, se inscreve aqui no canal. Tô me esforçando bastante, cara, para manter a disciplina e a constância aqui de postagem. Acredite que não é fácil pelo volume de coisas que a gente tem para fazer. Tem dia que a gente vai gravar à tarde, já gravei vídeo no dia de ano novo, sabe assim? Então, cara, tô me esforçando bastante para manter isso aqui e conto com o seu reconhecimento. Não custa nada para você dar um clique aí, mas para mim me ajuda demais, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!